Bom dia, pessoal! Bom dia. Hoje... Não, como é que vocês foram na prova de geografia? Que vocês falaram que tá muito difícil semana passada. Até que deu pra fazer. Deu? Deu. O professor pesou a mão? Um pouco. Um pouco. Entendi. Ah, mas eu não peso a mão. Não peso a mão. Não. Não, vocês já fizeram prova comigo esse ano. A gente tá no último bimestre já. É. Então, a gente vai continuar hoje o conteúdo que a gente tá vendo nas últimas aulas, né? Que é sobre a independência do Brasil. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois da independência do Brasil. Mas, se a gente for falar sobre esse tema, a gente tem que considerar que aconteceram muitas coisas depois da independência. Então, é só a gente observar aqui na nossa linha do tempo, ó. Aqui, 1822, independência do Brasil. Isso aqui tudo é uma fase depois. É claro que a gente não veria tudo isso ao mesmo tempo. Mas, de conteúdo que a gente ainda vai ver esse ano, é até o segundo reinado aqui, ó. Então, todo esse período a gente vai ver esse ano ainda, e é o pós-independência, né? As consequências da independência. Mas, hoje, a gente não vai tratar sobre tudo isso, porque é muito assunto para uma aula só. Então, como a gente tinha combinado, na próxima aula a gente vai ter uma atividade sobre a independência, e depois dessa atividade a gente vai estudar um pouco mais sobre essas consequências da independência do Brasil. Então, antes de qualquer coisa, vamos relembrar o que aconteceu na independência, as causas, o que a gente anda vendo nas últimas aulas. Então, o que vocês lembram da independência do Brasil que a gente estudou? Que foi em 7 de setembro. 7 de setembro, muito bem. De que ano? 1822. Isso, 822, o Brasil não tinha nem sido invadido ainda. Ok, 1822. Que mais? Não existiu aquele grito. Então isso aí foi uma montagem histórica, vamos dizer assim, nunca realmente aconteceu. Perfeito. O que mais? E uma pessoa que foi importante foi a Leopoldina. Quem era Leopoldina? Era uma Leopoldina. Não fica perguntando muito pra mim, não, que você vai passar o tempo. A Leopoldina era a esposa de Dom Pedro, né? Era a primeira dama, a rainha. E ela teve uma posição muito importante justamente porque é ela que ajudou o Brasil a alcançar sua independência, ela que assinou. Então, não é aquela história de é o Dom Pedro que gritou às margens do rio Ipiranga. Não, isso não aconteceu. Quem de fato assinou foi a Leopoldina, enquanto o Dom Pedro estava viajando com a amante dele. Que mais? A influência de ideias iluministas. Isso. Então, há pouquíssimo tempo tinha acontecido a Revolução Francesa na Europa, né? Que teve aí como ideal o iluminismo, então essa coisa de a razão, a fé, novas ideias, novos valores, a gente tem que viver pelo novo, uma coisa meio revolucionária de fato. Então, apesar do iluminismo ter acontecido antes, teve essa valorização do iluminismo na Revolução Francesa, essas ideias influenciaram a gente a buscar uma independência também. E aí tem várias outras coisas, então outros países estavam tendo suas independências, né, proclamando a independência na época. Então, de exemplo, a gente pode citar os Estados Unidos, que foi muito próximo da independência do Brasil. Não só os Estados Unidos, mas alguns países da América Espanhola também estavam declarando independência. Então já estava virando uma tendência no mundo declarar independência. O Brasil seguiu essa tendência também. Justamente para a gente conseguir mais comércio com outros lugares, enfim, tipo a Inglaterra. Mas isso é coisa que a gente já viu nas aulas passadas, então não vou ficar reforçando tanto assim. Mas essa parte, alguma dúvida a mais? Não. Não? Ok.
Então, como eu falei, a gente teria que estudar todo esse período aqui sobre as consequências da independência do Brasil. Mas hoje eu escolhi algo muito importante para a história de São Paulo, principalmente. Porque, querendo ou não, a independência do Brasil ela é sobre a história de São Paulo. A gente está focando muito em São Paulo, São Paulo, São Paulo. Agora, o que estava acontecendo lá no Amazonas? O que estava acontecendo lá no Mato Grosso do Sul? Isso não é algo que a gente vê. Mas, como a gente está falando aqui sobre São Paulo, sobre a independência ter acontecido aqui de fato, e querendo ou não é sobre a nossa história, considerando que somos paulistanos, eu escolhi falar hoje sobre algo que faz parte da nossa história do estado de São Paulo, que é o Museu do Ipiranga. Então, vocês já foram no Museu do Ipiranga? Já? Já, e lá é muito grande, né? É bonito. Bonito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Museu do Ipiranga, que é muito importante para nossa cidade. Que eu já tô vendo com a diretora da gente ir no final do ano para conhecer. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse museu hoje. E sobre o que ele tem a ver com a independência do Brasil. Então, ele é realmente uma consequência, um pós-independência. Então, o Museu do Ipiranga é só um apelido dele. Todo mundo chama ele dessa forma, mas na verdade o nome dele é Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Então significa que hoje quem está cuidando desse museu é a USP. Então todos os educadores lá dentro, monitores, o diretor, a curadoria são professores e estudantes da USP. Então, a USP está cuidando dele hoje. Ele foi projetado justamente para ser um monumento em homenagem à independência do Brasil. Então, o Dom Pedro pediu para que ele fosse construído, né, para celebrar esse momento. Então, depois quando a gente chegar mais nessa parte específica da matéria, vocês vão perceber que o Brasil entrou numa crise. A gente teve independência e entramos numa crise. Mas o Dom Pedro não estava nem aí. Ele só queria comemorar porque a gente tinha ficado independente. Então, assim, ele não queria voltar para Portugal, porque ele sabia que se ele voltasse, o Brasil ia declarar a independência e ele não seria rei. Ele decidiu ficar, que foi aquele dia do fico que a gente estudou, porque ele seria rei. Ele ia declarar a independência e ele seria rei. Então, vamos comemorar. Ele queria comemorar. Então, ele falou, não, vamos fazer um monumento, assim, uma coisa bem bonita pra gente comemorar isso. E aí nasceu esse museu. Ele foi construído só em 1885 até 1890. Então, 5 anos de construção. Então, assim, se a gente pensar da época que aconteceu a independência, já fazia um bom tempo que ela tinha sido declarada. Então, por que demorou tanto? Justamente porque o Brasil estava em crise. A gente não tinha money para fazer essa construção. Então ela foi sendo adiada, até o momento que realmente decidiram construir. E houve mudanças no projeto, enfim, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí na época, no caso em 1895, o Museu do Estado, que era o Museu Paulista na época, ele foi transferido para esse prédio. Então antes, esse monumento, essa construção gigantesca, não tinha nada dentro. Era só realmente uma construção, mas não tinha nada dentro. E aí depois que esse Museu do Estado foi transferido para lá, que começaram a mudar um pouco o ambiente desse lugar. Então aqui a gente tem uma maquete que está dentro do museu, mostrando um pouco a estrutura dele. Só que não tem nenhuma dimensão de quão grande é esse museu. Só realmente estando lá que você vai perceber o quão grande que ele é, né? Mas ele é muito grande e ele tem referências renascentistas na arquitetura dele. Tudo tem um motivo, tudo quer representar uma grandiosidade de uma certa forma. Aqui é outra maquete que tem lá dentro do museu, gigantesca. Essa maquete é enorme, é uma sala inteira só para ela. Que eu trouxe para vocês
justamente para vocês perceberem que nessa parte aqui é o museu que a gente viu. Essa parte. Mas, se vocês repararem aqui no cantinho da foto, parece que tem duas estruturas indo para frente. Dá até para perceber um pouco mais nessa foto aqui. Então aqui seria o museu que a gente conhece hoje. E aqui seria a estrutura a mais que teria nele. Basicamente, eles não tinham dinheiro para fazer. Isso foi uma ideia que foi passada muito rapidamente na história do museu, justamente porque eles não teriam financeiro para arcar com isso. Então eles decidiram manter só essa estrutura principal sem alongar. Aqui é uma foto do museu. Lá em 1880, em 88 ou 90. E dá pra você perceber a diferença em relação à cidade de São Paulo. Só tinha museu. Era um museu no meio do nada. E o jardim, é claro, aquele Parque da Independência, né? Mas era só um museu. E aqui eu trouxe uma pintura do Antônio Parreiras, que se chama Paisagem do Campo do Ipiranga. E de 1893. Então o museu já estava finalizado aqui. E aí dá para perceber ainda mais como era a paisagem de São Paulo na época. Era um museu no meio do nada. Mas por que ele foi escolhido para ser construído aqui? Porque aqui seria o suposto grito, seria o lugar do suposto grito do Dom Pedro I. Que a gente sabe que não aconteceu, mas foi o lugar onde resolveram construir para homenagear a independência do Brasil. Então era no meio do nada, uma mudança de paisagem muito drástica. Aqui nessa foto, a gente consegue já perceber São Paulo crescendo ao redor, né? Essa foto é bem mais recente. E ela tá mostrando aqui o jardim, né? O Parque da Independência que tem na frente do Museu do Ipiranga. Aqui dá uma foto mais panorâmica, consegue ter mais ou menos a dimensão disso. Mas eu acho que nunca vai ser o suficiente mostrar foto, só estando lá realmente que dá pra perceber. Por isso que eu tô falando com a diretora da gente ir pra lá, pra vocês terem uma ideia. Mas isso aqui é enorme, esse parque é gigante. E aqui, descendo, a gente tem um monumento específico para Dom Pedro I, onde ele está enterrado com suas esposas. Então, Leopoldina também, que foi muito importante, está lá. Sim, eles estão lá. Eu ia falar... que isso daí era o castelo de Dom Pedro morou. Não, ele não morou lá. Tem muita gente que fala que isso é um palácio, que era pra ser onde ele morava, mas não, ele só quis construir isso realmente para mostrar a grandeza da independência do Brasil. Mas aqui, então, eu ia falar carne e osso do Dom Pedro, mas já deixou de ser carne e osso há muitos anos, né? Mas é aqui onde estão os supostos restos mortais dele e das esposas dele. E aí eu queria mostrar essa imagem justamente porque eu falei que o prédio tem referências renascentistas e o Parque da Independência ele é inspirado no Palácio de Versalhes, aquele que a gente viu no começo do ano, estudando a Revolução Francesa, que eu mostrei pra vocês o filme da Maria Antonieta. É isso aqui. E aí o Dom Pedro queria fazer igual, aqui em São Paulo. Então, a inspiração do Parque da Independência é o Palácio de Versalhes, lá na França. Aqui é um pouco mais perto o monumento que eu falei pra vocês, onde fica os restos mortais do Dom Pedro, da Leopoldina. Ah, é? Uhum. Nunca me falaram isso. Bem aqui, bem no comecinho do Parque da Independência. E aqui seria as margens do rio Ipiranga. Então, é justamente para homenagear o grito, que a gente sabe que não houve. E eu trouxe essa pintura aqui, de 1912, então ela dá um salto no tempo, quase 100 anos depois.
do Augustin Salinas e Teruel. Ele era um espanhol que vivia na Itália e que vivia viajando para o Brasil. Então, ele fez obras aqui no Brasil. Essa pintura ele fez enquanto ele estava aqui no Brasil. E o nome dela é Festa Escolar no Ipiranga. Então, o que vocês conseguem perceber nessa foto? Tem mais homens, mulheres, tem pessoas negras. O que vocês acham que pode estar acontecendo? A gente vê muitas meninas, né? Brancas, De chapéu, Uhum, de uniforme. uniforme. isso. Então, o uniforme é muito diferente do que a gente usa hoje em dia, né? E tem os professores, parece tudo chique. Uhum. E o palácio enfeitado de bandeirinha. Era festa junina? Poderia ser. Poderia ser. É uma festa escolar, eles não falaram do que é. Mas a gente E consegue... muita gente. Muita gente. Imagina o tamanho dessa escola para preencher todo esse espaço, que lá é enorme, igual eu falei. Mas eu trouxe justamente pra gente ter algumas reflexões. Então, por exemplo, a gente consegue perceber muitas meninas, só meninas. Isso a gente já consegue levar em consideração que, na época, as escolas não eram mistas, igual hoje em dia. Então, a gente tinha escola de meninos e meninas. Outro ponto. Quem eram as meninas que estudavam? Eram as meninas negras, eram as meninas brancas, era de subúrbio, da elite. Ricas. Exatamente, eram ricas, eram da elite. Então, quando a gente olha para a concepção do que era ser mulher nessa época, a gente pensa muito na questão de que meninas não precisavam estudar, elas só servem para ser esposa, dona de casa. Para que elas vão aprender? Quem tem que aprender é homem. Então, essas meninas que estavam aqui só poderiam ser meninas da elite. Meninas que tinham dinheiro e que poderiam estudar. A gente consegue perceber que mulheres vestidas muito similares, com um chapéu meio laranjinha, assim, e vermelho. Que a gente pode entender que são as professoras. Então, como não eram escolas mistas, também não poderia ter professores homens dando aula para as meninas. Mas a gente também consegue perceber essas mulheres de rosa, com um chapéuzão, ou com essas cores diferentes, mais escuras. Mais chiques. Uhum. Que a São as gente diretoras. poderia ser, mas pela vestimenta delas, parece muito mais que elas são ou mães dessas alunas, ou então elas são realmente da elite da sociedade que estão acompanhando ali. E os homens, porque tem alguns homens aqui, provavelmente é a mesma situação. Ou são pais de alunas, ou são da elite que estão ali. E por que as meninas estariam visitando o Museu do Ipiranga? Porque foram convidadas. Porque é uma festa? É. Mas o que elas iam encontrar dentro do Museu do Ipiranga? O que elas encontraram? A beleza do museu. Não exatamente. O que é retratado dentro do museu? Quem que tá lá dentro de pessoa? A Dom história Pedro. do Brasil. De pessoa! Dom Pedro, os bandeirantes. Então eram meninas que iam entrar pro museu, dentro do museu e não iam se reconhecer. Porque é uma história de homens. Não só tem homens sendo retratados. Então isso diz muito sobre aonde a escola estava levando esse pessoal na época. O que eles estavam ensinando para eles na época. Que o homem que vai ter poder, que é o homem que vai conquistar as coisas, ele que vai ser o independente, ele que vai trazer a glória do país. E não é isso. Igual a gente viu que quem assinou de fato foi a Leopoldina. Mas isso não estava no museu. E como diz o Paulo César Garcês, que é o diretor atual, tem obras ali que elas são tombadas. Isso significa que elas não podem ser tiradas de dentro do museu, mas que são obras muito fortes. Então, como que eles vão lidar com isso hoje em dia? Eles vão tentar explicar para os visitantes
por que que a gente tem que problematizar aquela obra? Por que que a gente tem que ficar o tempo todo agradecendo os bandeirantes, sendo que eles mataram indígenas, dizimaram? Não é isso. Então, hoje em dia, o objetivo do Museu do Ipiranga é justamente esse, a gente olhar as diversas facetas da história, não só do Dom Pedro I, daquele homem branco colonizador, mas sim do papel da mulher, do papel da criança, do negro, do indígena, e tentar montar a história com essas diversas facetas. Então é justamente isso, a história não é composta de uma verdade. Ela tem várias verdades, várias histórias que a formam. Então é justamente para vocês pensarem que aquela pintura da Independência ou Morte que a gente viu não é real e que aquela da sessão do Conselho do Estado da Leopoldina é real. Ela estava assinando a independência. Então é sempre isso, questionar, perceber, tentar achar qual que é a verdade nisso, o que a gente pode adaptar. Se não for verdade, o que você pode trazer como lição a partir daquela obra. Então é sempre isso, sempre ter um olhar um pouco mais crítico. E por fim, eu só queria lembrar que esse evento nunca aconteceu. Não. Não. Então, também é outro exemplo de que nem tudo que vocês veem é uma verdade absoluta. Apesar do museu ser de verdade, Então, essa a festa história escolar é uma nunca aconteceu. mentira. Não que não tenha tido festas escolares lá, mas dessa forma, isso não aconteceu. Então, é isso. Como eu falei, na próxima aula a gente vai ter atividade, então preparem-se, essa aula vai ser importante para vocês fazerem atividade. E depois da aula da atividade a gente começa o primeiro reinado, beleza? Beleza, Bruno. Beleza, pro. Então é isso, gente. Agora eu vou lá aplicar a prova no 6º ano. Desejem sorte, que eles vieram da educação física. Oi. Eu não gosto de história, Mas é meu trabalho, né? porque é tudo mentira. Não é mentira, é um monte de verdade diferente. É Você tudo tem que analisar. inventado. História é uma fofoca. É. Quantos minutos deu? 22. Ai,